aí, meu querido, e aí, minha querida, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui o nosso segundo episódio do podcast Exchange Pass. E dessa vez eu estou aqui sem convidado, eu estou aqui sozinho. E por que eu estou aqui sozinho? Porque hoje é a conversa com o professor. Nós temos esse quadro uma vez por mês. Eu não sei quando você estará vendo esse episódio aqui, mas sempre no final do mês o que vai acontecer? Eu serei o convidado. Juntamente o quê? Com vocês, tá? Eu serei o convidado de vocês, vocês serão meus convidados para vir aqui e fazer perguntas para mim. Normalmente, o que vai acontecer? Eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá no Instagram, ok? Vocês vão fazer a melhor pergunta ou a maior dúvida que vocês têm com relação ao inglês e eu vou trazer aqui para vocês nesse podcast. Se você quiser me acompanhar ao vivo, porque agora esse programa está sendo gravado, basta você entrar no meu Instagram, começar a me seguir e eu farei live toda quinta-feira no final do mês, nesse horário. Tá bom, meus queridos? Nesse horário, você não sabe que hora você está assistindo, né? Então, mais ou menos entre as 6 e 7 horas da noite aí, tá bom, meus queridos? Então, é isso. Vamos lá agora para a caixinha de perguntas e começar. Qual que foi a dúvida que vocês mandaram aqui para mim? Então, vou ler aqui a dúvida e vou ler o nome da pessoa que me mandou, né? Vamos lá. Daniela, isso mesmo. Gostaria de saber mais sobre inglês em viagens. Então, ó, eu vou falar o básico sobre inglês para viagens. Eu vou ver se eu disponibilizo para vocês também uma aula, ok? Lá no YouTube, gratuitamente, para vocês terem uma noção. Mas é o seguinte, o que eu aprenderia se eu tivesse indo viajar agora? Primeiro, eu aprenderia coisas relacionadas ao customs, imigração, tá? Imigração é muito importante, por quê? Tem muitas pessoas que elas acabam tendo algum problema na imigração e às vezes, sei lá, depende de para qual país você vai, o cara da imigração pode simplesmente não ir com a tua cara e pedir pra você voltar. Então, isso é muito importante. Por exemplo, uma coisa que a gente confunde muito, é uma coisa que a gente tem que fazer aqui no Brasil, é tirar o notebook de dentro da bagagem, tá? Entretanto, notebook em inglês é laptop. Notebook em inglês é caderno. Então, eles não vão falar notebook, eles vão falar laptop. Então, se eles pedirem pra você tirar o computador da bagagem e você não entender, né? Aliás, já teve gente que acabou tendo algum tipo de problema lá na imigração por conta disso, né? Até por isso que eu trouxe esse tema aqui pra vocês. Então, é isso. Conseguiu se dar bem ali na imigração? Cara, show de bola, você não vai ter muito problema. Bem, perguntar preço de coisas, ok? How much is it? Por exemplo, how much is it? Certo? E além de perguntar preço de coisas, eu daria uma pesquisa geral em qual é o lugar que eu quero ir e qual é o sotaque desse lugar. No primeiro episódio do podcast que eu gravei aqui com o meu aluno Bruno Pinay, ele pediu para eu mostrar no final do podcast um áudio de uma nativa de Liverpool falando inglês. E o sotaque dela era muito diferente. Então, o que eu recomendo para você? Bem, eu recomendo pra você que pesquise muito bem o sotaque do lugar pra onde você vai. Porque senão pode acontecer de você se preparar pra uma situação e ter que lidar com outra situação que você não imaginava. Então, essa é a minha melhor dica de inglês para viagens. Lembrando, no meu curso Exchange Pass que está lá, no link da bio do Instagram, eu tenho aulas lá no módulo O Beabá do Inglês, que é aquilo, eu não sei nada, o beabá, eu preciso do básico do inglês, onde eu tenho frases prontas que você pode usar para viagem, beleza? Vamos aqui então para a nossa próxima pergunta. A próxima pergunta é de um aluno que, aliás, tá marcado para vir aqui, eu acho que ele vem semana que vem, vamos ver. O quanto você considera importante intercâmbio ou similares para aprender inglês? Então, Vini, e para você também que está pensando em fazer intercâmbio, fazer intercâmbio é importante? Pô, fazer intercâmbio é muito importante para o seu aprendizado de inglês. Só que os alunos, eles caem muito no auto-engano. E qual que é esse auto-engano? É de achar que eu estou num país que fala inglês, logo eu vou aprender inglês por osmose e não vou precisar me esforçar para isso. Então, o que vocês fazem? Vocês fazem intercâmbio, gastam ali 10, 15, 10 não, bem mais, mas 15, 20, 30 mil reais e vocês voltam sem saber falar inglês. E por quê? Eu fui para a Inglaterra em 2019, né? E aí nós tivemos lá a primeira aula, eu estava com 2 italianas e um chileno. E aí, beleza, tivemos lá a aula e tudo. Aí, na hora que a gente saiu da sala, eu falei assim, olha, o que a gente teve aqui não foi inglês de verdade. Aí eles, como assim não é inglês de verdade? Aí eu falei assim, ó, vocês querem saber o que é inglês de verdade? Vamos atravessar a rua e perguntar pra aquele casal ali, ó, onde é, não sei, a farmácia.
Aí eles, não, mas a gente não quer saber onde é a farmácia. Eu falei, eu também não, mas eu quero falar com eles, eu quero ver como que eles vão falar. E aí eles, eu sou tímido, que eu não quero, não sei o que, blá. Eu falei, tudo bem, só me segue, eu vou lá e eu vou perguntar. Beleza. Atravessei a rua, né, cheguei no casal e perguntei, where's the drugstore around? There was a drugstore around here. Tem uma farmácia ao redor daqui, né, por aqui. E aí eles foram e deram lá a instrução pra eu chegar na farmácia. E aí eles ficaram olhando assim e falaram, caraca, foi mais difícil de entender. Eu falei, isso é inglês de verdade. Então, quando eu cheguei também no aeroporto de Manchester e eu fui fazer um intercâmbio em Liverpool, o que aconteceu? O dono da casa que eu fiquei em casa de família, falou, pega um Uber. Falei, não, meu querido, eu quero me desafiar. Eu vou perguntar pra alguém onde é o terminal pra eu pegar o ônibus. Quando eu chegar no terminal pra pegar o ônibus, eu vou me virar lá pra comprar a passagem e quando eu chegar em Liverpool, eu vou dar um jeito de chegar até a sua casa. Sendo que foi isso que eu fiz. Perguntei pro funcionário onde ficava o terminal, fui até o terminal, comprei a passagem pra ir pra Liverpool, cheguei em Liverpool, pedi informação, detalhe, eu tava com 2 bagagens, né, porque eu fui passar um mês lá. Então fui cheio de mala e mochila. E aí, mesmo assim, chegando em Liverpool, eu peguei um ônibus pra chegar até perto da casa onde eu ia ficar. E por coincidência, quando eu tava umas 3 ruas de chegar na casa, o dono da casa tava passando de carro. E bem, é fácil de me reconhecer por conta do chapéu, e aí ele me deu uma carona até lá. Então, olha só essa aventura gostosa que eu vivi no meu intercâmbio que eu não teria vivido se eu quisesse conforto. Então, quando você for fazer um intercâmbio, não preze por conforto. Preze por aventuras e desafios. É isso que vai fazer você aprender inglês. Sendo que depois desse primeiro dia que eu passei lá na Inglaterra, o que aconteceu? Eu não andei com nenhum estudante. Eu andei sozinho. Por isso que as fotos do meu intercâmbio ficaram uma bosta, porque era eu comigo mesmo pra tirar as fotos, né? E, bem, mas assim, eu consegui interagir muito com nativos, recebi carona de pessoas que estavam tentando me ajudar, interagi bastante, fiz amizades, né? Tirei foto com nativos. Eu comecei a conversar com um senhor de idade que eu, sei lá, trombei com ele na rua, ele gostou do meu chapéu, ele era fotógrafo, me deu o cartão dele. Isso é intercâmbio. Intercâmbio não é você ficar dentro de uma sala de aula aprendendo a diferença entre that e which. Não, isso não é inglês de verdade. O que é inglês de verdade é você interagir com pessoas. O que é ser fluente em inglês? Ser fluente é fluir. Tá fluindo? Ótimo, você está no caminho certo. Por quê? Se você conseguir aprender todas as regras gramaticais para falar bem, mas você não tiver a prática da exposição e da fala, bem, eu acho que seu intercâmbio não vai valer tanto a pena assim. Eu conheço muitos brasileiros que foram fazer intercâmbio e voltaram com um nível de inglês básico ou no máximo ali, ó, estourando intermediário. Então, intercâmbio não vai salvar você, tá? Pra você que quer investir aí, porque intercâmbio não é barato, você quer investir muito dinheiro, o intercâmbio não vai fazer você aprender inglês, tá? Aliás, pode ser um auto-engano e você pode simplesmente só gastar dinheiro e, sei lá, bater foto. Se essa é a sua intenção, tudo bem, mas se aprender inglês, cuidado. Então, vamos lá para a nossa próxima pergunta. Uma pergunta aqui meio gramatical. Infelizmente, gente, ó, eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Eu e o meu editor, a gente tava tentando aqui, tava testando as câmeras, tentando usar os 2 pilotinhos aqui e tudo pra vir preparado pra escrever na mesa aqui pra vocês, só que meio que a câmera não pegou. Então, assim, pra você que é visual, 1000 desculpas. Pra você que é sinestésico, eu acho que eu sou meio palestrinho, então eu consigo passar uma emoção pra você. Pra você que é... Peraí, é o visual, é o sinestésico e o... Pô, editor. Você que é auditivo. Pra você que é auditivo, ótimo, tu tá comigo, porque aí você vai me entender super bem. Então, ó... enfim, vamos lá. Qual a diferença entre it's? Então, ele tá perguntando, ó, o it's, que tem o it, o apóstrofo e o s, e o it's, que não tem um apóstrofo, mas tem um s. Tudo bem? Qual que é a diferença entre os dois? Eu vou ver aqui se o meu editor vai me ajudar e aí a gente coloca pelo menos uma parte da legendinha, só nessa parte aqui, tá? Então, vamos lá. Pessoal, qual que é a diferença? Eu vou explicar escrevendo, por mais que vocês não consigam ver, porque eu acho que pra mim pelo menos vai ficar melhor, né? Então, nós temos o it's com o apóstrofo s e o it's sem o apóstrofo s. Bem, você me fez uma pergunta gramatical e como ela é muito específica,
eu não consigo não responder sem usar a gramática também. Então vamos lá. Esse it, que tem um apóstrofo S, ele normalmente é it is, que é o quê? É o verbo to be, ok? I am, you are, he, she, it is, ok? Então, para abreviar, para não falar it is, eles falam it's, ok? Então, esse S aqui, ele pode ser do verbo to be, o is. Mas também esse it's, ele pode ser do verbo to have, na terceira pessoa, has. I have, you have, he, she, it has. Então, a gente também pode encontrar esse apóstrofo S substituindo o verbo to have, na terceira pessoa, no caso, has. Tudo bem? Então, é assim que você vai encontrar normalmente, então, o apóstrofo S. Agora, e sem o apóstrofo? O que ele é? Ele é um pronome, tá? Nós temos o pronome de posse. Então, nós temos ali o mine, yours, hers, its, ok? Então, the company follows its own rule. A empresa segue a sua própria regra, ok? A sua própria política, policy, também posso falar dessa forma, ok? Então, esse it vai significar o quê? O pronome, ok? E aí ele é sem o apóstrofo. Então, esse foi um exemplo de frase, por exemplo, que a gente usa o it como pronome, ok? Eu vou tentar deixar aqui da forma mais didática possível para vocês quando isso daqui for ao ar. Tudo bem, meus queridos? Então, vamos seguir aqui para a nossa próxima pergunta. Realmente é possível... Aliás, essa pergunta foi do Tomás, meu aluno, aliás. Tomás, um abração, obrigado. Próxima pergunta aqui da Luísa. Realmente é possível aprender inglês com música? Sim, a resposta é sim. É possível aprender inglês com música, mas a maior parte das pessoas estudam de forma errada, tá? E por que a maior parte das pessoas estudam de forma errada? Porque normalmente, o que as pessoas fazem? Elas colocam a música ali na plataforma, no Spotify, no Deezer, e pega a letra e fica lendo. Só que, assim, você vai aprender algumas palavras com isso? Vai. Talvez algumas frases? Vai. Mas como estudar de forma efetiva uma música? Você vai escrever ela no caderno, tudo bem? Então, escreva a letra. E, Giovanni, pode ser no notebook? Não, não pode ser no notebook. Por quê? O seu cérebro, ele não associa que você está escrevendo palavras quando você está no notebook, você está teclando. Agora, quando você está escrevendo por extenso a frase, aí sim. Aí faz muita diferença e faz todo sentido você estudar dessa forma, tudo bem? E aí você vai fazer o seguinte, você vai escrever de caneta azul as palavras que você já sabe, você vai escrever de caneta vermelha as palavras que você não sabe em inglês. E aí o que você vai fazer? Editor vai me ajudar, eu vou dar trabalho pra esse cara, hein? E aí você vai fazer o seguinte, você vai no site The Free Dictionary e no Youglish. Por quê? As palavras que você escreveu em vermelho, que você não sabe pronunciar, você vai colocar no The Free Dictionary, você vai colocar no Youglish, porque esses sites vão ajudar você a praticar a sua pronúncia do idioma, ok? Então, beleza, escrevi a letra no caderno, escrevi em vermelho o que eu não sei, escrevi em azul o que eu sei, show de bola. Agora eu vou ler palavra por palavra, bem pronunciado. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou começar a pronunciar as frases. E aí é o seguinte, eu vou ficar uma semana estudando uma música só, tá? Não fique estudando, uma música por dia. Principalmente se você tá no básico, não tem muito repertório do idioma. Eu vou estudar 5 músicas numa semana. Não faça isso, tá? Não faça isso. Errou feio, errou rude. Estude apenas uma música por semana. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um exemplo pra vocês agora. Pra vocês que estão aqui comigo, eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de um cantor chamado Johnny Cash. Ainda mais porque o tom de voz dele é meio grave, meio parecido com o meu, né? E aí o que eu fiz? Eu falei, vou estudar com Johnny Cash. E ele tem uma música chamada Folsom Prison. Pera aí. Então, Johnny Cash tem uma música chamada Folsom Prison. E aí, beleza, o que eu fiz? Escrevi a letra inteira no caderno e comecei a ler palavra por palavra. Então, I hear the train, it's coming. It's rolling around the bend. And I don't see the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. Olha só que legal, eu pronunciei palavra por palavra, muito bem pronunciado. Perceberam que quando vocês pronunciam palavra por palavra, vocês sentem mais confiança para falar?
Você fala assim, poxa, eu tô pronunciando certo, eu tô pronunciando bem. Então você perde o medo, você perde o receio de falar. E aí, como você tá pronunciando tudo certo, o que você consegue fazer? Aumentar a velocidade. E falar assim, ó. I hear the train's coming, it's rolling around the bend, and I don't see the sunshine since I don't know when I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. Ó, até que a minha voz não ficou tão ruim, hein? Enfim, então, ó, perceberam que eu falei com uma fluidez bem melhor? E, cara, como que eu fiz isso? Simples. Eu fui estudando palavra por palavra, eu fui aprendendo a pronunciar bem aquilo que eu tava querendo pronunciar e depois eu aumentei a velocidade. Parece difícil, mas não é tão difícil, ok? Aliás, eu estudei com uma outra música de uma banda chamada Interpol, quase ninguém conhece, né, Interpol. E aí era na época do ensino médio, eu não falava inglês ainda, eu era introvertido, só que eu gostava muito dessa música e tinha um colega meu de escola que também gostava, Matheus. Abraço, Matheus. A última vez que eu vi ele tava na Irlanda. E aí o que aconteceu? Eu fui escrever a letra no caderno, comecei a pronunciar palavra por palavra. E, cara, eu não sabia falar assim, não sabia falar hi em inglês, mas eu sabia aquela letra inteira. Eu sabia tudo o que significava e eu sabia falar corretamente. Ou seja, tem resultado se você fizer dessa forma. Tudo bem? Então essa é a melhor forma e a forma certa de estudar inglês com música. Obrigado pela pergunta, Luísa. Vamos ver aqui a nossa próxima pergunta. Aqui, pergunta Marcelo. Marcelo pergunta aqui, ó. Você já teve experiência como intérprete? Se sim, como foi? Eu acho que ele perguntou isso porque às vezes eu sou tradutor, né? Pra quem não sabe, eu sempre posto lá nos stories. Eu sou tradutor de inglês e espanhol na companhia Gol Linhas Aéreas. E eu estudei, né, essa parte de tradução e intérprete. Então, sim, já trabalhei como intérprete. Trabalhar como intérprete é um trabalho muito minucioso e desafiador, tá? Por quê? Porque você vai estar ouvindo alguém falando inglês e você automaticamente tem que traduzir para o português. Ou você vai ouvir do português e vai ter que traduzir para o inglês. Então é o seguinte, primeiro, você não tem que ser uma pessoa detalhista, de ficar se prendendo a detalhes. Então, eu perdi uma palavra ali. O que você tem que focar? No contexto. Eu consegui compreender esse contexto, eu consegui traduzir esse contexto, ótimo. Uma palavra não faz falta, tá? A gente aprende isso na interpretação. Que às vezes você deixou ali, ó, uma coisinha, uma preposição, que não vai fazer diferença. Então, eu consegui entender o contexto pra eu transmitir isso pra uma outra pessoa, ótimo, é isso que eu preciso. E aí, eu vou falar qual que foi o meu primeiro trabalho como intérprete. Um amigo meu, lá do aeroporto, falou assim, Gi, o Lucas, aliás, abraço, Lucas. O Lucas falou, Gi, o meu tio, ele trabalha com advogado, ele tá precisando de um serviço aí e precisa de alguém que fale inglês. Posso passar seu número pra ele? Eu falei, pode. Eu pensei que ia ser pra ser professor de inglês ou pra traduzir alguma coisa. Eu falei, pode, nunca tinha trabalhado como intérprete. Nunca tinha trabalhado como intérprete. E aí, beleza, o que aconteceu? Eu terminei de trabalhar, fui pra casa de um amigo meu, e aí, de repente, alguém me liga. É um advogado. E aí ele fala assim, eu vou entrar em chamada com um cliente meu que ele morava em algum país do sul da África, eu esqueci qual país era esse, que falava inglês e francês, né? E aí ele falou assim, eu vou fazer uma chamada com ele em meia hora e eu preciso de você. E eu fiquei assim, meu Deus, e agora, cara? Eu nunca fiz isso. Eu falei, beleza, vamos topar o desafio. Eu tava sem nada lá. Aí eu falei assim pro meu amigo, cara, você consegue pra mim um caderno, uma caneta e, sei lá, um notebook? Beleza, ele me conseguiu. Depois de meia hora o cara me ligou com o cliente dele do sul da África, ele, o assistente dele e, além disso, eu na chamada. E aí o cara começava a falar e eu o quê? Fui no notebook assim, escrevendo tudo. Aí passava pra um, aí passava pro outro. Então, esse foi o meu primeiro trabalho como intérprete. Foi um trabalho sem querer e que eu fiz, assim, cara, muito na sorte, assim, no sentido de que, óbvio, eu falava inglês, só que eu nunca tinha visto essa dinâmica como que era. Então, é assim que funciona muito bem pra mim. O cara vai falando no idioma, eu já vou ali, traduzindo o quê? O contexto que aquilo precisa ter. É uma negociação? Eles vão fechar um contrato? É um serviço? Que tipo de serviço que é? Tudo isso ajuda você a se ambientar melhor, pra você saber o que as pessoas estão dizendo, ok? Então, bem, essa foi a minha experiência aí como intérprete. Marcelo, obrigado aí pela pergunta. Vamos para a próxima. Aqui, Renan.
Renan, qual o conteúdo que os alunos aprendem mais facilmente e o mais difícil? Então, o que os alunos aprendem com mais facilidade em inglês? Primeiro, palavras que são similares com o português. Por exemplo, similar, ou banana, ou chocolate, chocolate. Então, essas palavras que elas são parecidas com o português, elas são mais fáceis da gente aprender. Ótimo. Por quê? Porque não muda quase nada. Né? O que vai mudar é a pronúncia. Mas você vai bater o olho na palavra e você vai falar, cara, eu sei o que isso aqui significa. Outra coisa que os alunos aprendem fácil, frases que tem muito a ver com palavras que eles já conhecem em inglês. Por exemplo, a maior parte de vocês que está me assistindo aqui conhece a palavra happy. Vocês sabem que happy significa feliz. Então, se eu chegar pra vocês e falar assim, ó, I'm happy, você consegue entender. E você consegue, aliás, aí na sua casa, agora, nesse momento, repetir essa frase, que não vai ser muito difícil de pronunciar. Então, frases básicas do inglês e palavras que existem em português, existem em inglês, né? E a escrita é a mesma, elas são muito fáceis de aprender. Normalmente eu sempre mostro essa similaridade pro aluno já entrar ali no inglês sem muitas barreiras, sem achar que é difícil, sem achar que é super complicado, para ele entrar mais de boa. Então normalmente eu mostro o que tem de similar, o que tem de mais fácil no idioma, tudo bem? Agora, o que é mais difícil pro aluno aprender, vamos lá, present perfect. E por que present perfect? Porque é um tempo verbal que não existe no português, tá? Então, por exemplo, no português eu falo assim, ó, eu sou casado há 10 anos, certo? Eu sou casado há 10 anos, frase no presente. No inglês eu vou falar assim, ó, I've been married for 10 years. Ou, sem fazer essa abreviação que eu fiz, I have been married for 10 years. Então esse I have been, esse have been, tá? Que é o verbo have, mais participo passado, essa questão do present perfect, que ele faz o quê? Eu associo uma ação que aconteceu no passado, mas ainda tem relevância no presente. Ou seja, eu casei há 10 anos atrás, mas eu continuo casado. Logo, ele ainda é relevante. Eu uso o present perfect. E tem várias outras situações que eu também uso o present perfect, e eu vejo que os alunos têm um pouquinho de dificuldade para entender isso, mas é normal. Por quê? Porque nós não temos isso em português. Outra coisa que também acaba sendo complicado para o aluno entender inglês é o som do TH. Então nós temos o voiceless sound, né? Ou seja, o som não sonoro do TH, que é with, both, birthday. E nós temos o som, o voiced sound, que é o som sonoro do TH, que é this, there, though. Então, thank you, do não sonoro aqui, ó. O editor falou aqui pra mim, thank you. Então você não fala thank you, é thank you. Então tem essa língua aqui, ó. E pra você que duvida de mim dessa linguinha, é que eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês, mas vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão lá no YouTube, tá? Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar lá Friends, Season 1, Episode 1. Então, Friends, temporada 1, episódio 1. Legal, colocou lá. Aí vai aparecer, né? Vai estar escrito exatamente assim, ó. Friends, Season 1, Episode 1, Part 1. Tá? Parte 1. Esse vídeo, ele tem 5 minutos e 1 segundo. Pra vocês já não confundirem com qualquer outro vídeo, tá? E aí, beleza. Vocês cliquem nele. Deixa eu tirar aqui o volume. Pera aí. Esperar passar a propaganda do YouTube. Qual é o que, meu querido editor? Eu tô mostrando um vídeo pra eles no YouTube. Friends, Season, de temporada Season 1, Episode 1, Part 1. Né? Então, temporada 1, episódio 1, parte 1. E aí, é o seguinte. No segundo 48, o Chandler fala there. E aí eu quero que vocês façam o quê? Vai aqui naquela parte de engrenagem do YouTube e coloca pra diminuir a velocidade, vai estar normal, coloca em 0,75 ou 0,5 e você vai ver a boca dele abrindo quando ele vai falar there. And I looked down and there was a phone there. Não, meu querido editor.
tradutor não é... Faz uma gentileza, cara. Coloca in English, please. Se quiser, eu soletro pra você. Então, vamos lá, ó. Colocou Friends, aí você vai colocar assim, ó. S-E-A-S-O-N. S-E-A-S-O-N. Season. Season 1. Isso. Episode. Então aí, ó, no episódio você vai colocar E-P-I-S-O-D-E. Isso, 1. Só isso, meu querido. Exatamente. Isso, é esse primeiro aí. De 5 minutos e 1 segundo. Ele mesmo. E aí, é o seguinte. O Chandler tá falando de um sonho que ele teve. Ele fala, back in high school, in the middle of the cafeteria. Eu tô tentando tirar da cabeça, que eu já dei essa aula várias vezes. When I realized I was totally naked. Then I looked down and there was a phone. There. Então, esse there, que ele fala exatamente no segundo 48. E aí você vai perceber o quê? Que ele faz esse movimento aqui com a língua, tá? Então, essa é uma coisa também que é muito desafiadora, tá? Eu vou evitar falar a palavra difícil. Aqui na pergunta aqui tava difícil, tá? Mas eu acho que quando você fala que algo é desafiador, você... sei lá, encara de uma forma diferente. Quando você fala, é difícil, você já não quero fazer agora, é desafiador. Poxa, eu gosto de coisa desafiadora. Eu vou atrás disso daqui. Então eu vou procurar usar a palavra desafiador e não a palavra difícil. Aê! Então, ó, meus queridos, é esse vídeo aqui, ó. Friends, Season 1, Episode 1, Part 1. 5 minutos e 1 segundo, ó. Vai estar o Ross e a Phoebe aqui. É engraçado que nessa parte ele fala assim, ó. Stop cleaning my area, né? Pare de limpar a minha aura, né? Que ela fica tentando fazer ele ficar bem lá no primeiro episódio. Então, vai lá no segundo 48 e você vai ver ele falando essa palavra, tá bom? Vamos aqui então para a nossa próxima pergunta. Vamos lá. Tá aqui, ó. Camilo. Eu gosto desse nome, né? Nomes que é masculino e feminino ao mesmo tempo, né? Camilo. Acho o nome bonito. Camilo perguntou aqui. Tenho um dia super corrido. Acho que é possível melhorar no inglês estudando pouco? Eu não acho, Camilo. Eu tenho certeza absoluta que é possível evoluir no inglês estudando pouco tempo. Por quê? Porque a maior parte das pessoas não estudam nada. Se você estudar pouco, você já está estudando mais do que a maior parte dos brasileiros que não está estudando. Logo, você vai ter um resultado diferente desses brasileiros, um resultado maior do que eles, porque você está se movimentando. Então, sim. E agora, vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto. Como que você faz isso? Estude no mínimo 15 minutos por dia. Todo mundo tem 15 minutos. Ok? Vocês vão me ver constantemente falando isso em quase todos os episódios que eu gravar aqui pra vocês. Todo mundo tem 15 minutos. Nossa, Giovanni, você é arrogante, você não sabe qual que é a minha vida. Então, só que é o seguinte, eu já tive 3 trabalhos, mais a faculdade, tá? Então, eu tinha 15 minutos, tu tem 15 minutos. Então é o seguinte, estude 15 minutos por dia. Como que você vai estudar? Você pode... Meu curso. Você pode ir lá e adquirir o meu curso, que tem 17 módulos, que tem lá tudo completinho de como você vai estudar, como você vai ali se aprofundar na sua trajetória com relação ao inglês. E eu vou conseguir te ajudar, porque nós temos aulas ao vivo toda quarta-feira às 8h30 da noite. Tem lá aula ao vivo para você acompanhar. Então, tranquilamente, você consegue estudar com o meu curso, fazendo esse processo de acompanhamento ali que nós temos, tá? Agora, qual que seria ideal para você estudar todos os dias? Meia hora, tá? Estudar meia hora por dia e não estudar mais do que isso, de primeira. Por quê? Porque eu tenho alunos que falam assim, professor, eu vou estudar 2 horas por dia. Eu falo, não faça isso, pelo amor de Deus. Por quê? Se você estudar 2 horas por dia, você vai, depois de um tempo, se sentir desgastado. Você vai achar que se você não estudar essas 2 horas, você vai estar estudando errado. E aí você para. A maior parte dos meus alunos que estudam 2 horas por dia, estudam uma semana e meia, no máximo 2, e param o estudo.
Os meus alunos que estudam de 15 minutos a meia hora por dia são os alunos que mantêm o ritmo do estudo. Então eles conseguem o quê? Todo dia fazer aquele pequeno esforço. Por quê? Porque eles sabem que é pouco. Imagina só, tu chega em casa e fala assim, cara, eu tenho que estudar inglês 2 horas hoje, senão não vai fazer efeito. Mano, não dá. É demais. Agora, fala assim, eu tenho que estudar 15 minutos. Cara, tranquilo, 15 minutos. É igual o Bruno Pinay, que tava aqui semana passada comigo, ele falou, cara, às vezes 10 minutos é o tempo que um treino da CPTM demora pra chegar. É quase o tempo do seu estudo. Você não tem esse tempo? Você tem esse tempo. Então, 15 minutinhos a meia hora por dia é o ideal pra você estudar. E agora? Last but not least. Então, por último, mas não menos importante, nós temos aqui a última pergunta. Cara, essa última pergunta é muito legal, editor. Eu tava no metrô, vindo pra cá, né? E assim, tem uma moça do meu lado. Falei, cara, vou começar a interagir com essa moça aqui. Falei, moça, você fala inglês? Ela falou assim, não falo inglês. Aí eu falei assim, pô, me segue aí no Instagram, eu vou pro meu podcast hoje, eu já converso com o professor. Manda sua maior dúvida pra mim. Me fala aí, tipo, o que realmente atrapalha você aprender inglês? Qual que é a sua maior dúvida? Ela começou a me seguir e mandou uma pergunta aqui. Thay. Não sei qual que é o nome dela, porque só tá Thay.spl, né? Então, acredito que é Thaís. Então, vou chamar de Thaís, tá? Se não fosse o nome, você me desculpa. Mulher detesta quando erra o nome. Né? Thaís, Tainá, um forte abraço. Vamos lá para a pergunta dela. Nunca me adaptei aos métodos brancos de ensino. Alguma dica para aprender de forma autodidata? Olha, Tainá, se você tem problema quando às vezes dá um branco em você, né? Porque às vezes a gente esquece, né? Dá um branco quando a gente tá aprendendo inglês. Aprende inglês com o negão aqui. Editor, coloca uma cisada aí. Coloca os aplausos. Então é isso. Mas vamos lá. Então é o seguinte. Pô, você quer aprender o Black English? Eu tô aqui, né, vestido hoje de Constantine Black, né? Tô de Constantine Black aqui hoje. E é o seguinte. Cara, assiste Todo Mundo Odeia o Chris. Eu adoro Todo Mundo Odeia o Chris. Passa ainda na Record, de manhã, no domingo, tá? Então é legal você assistir. Eu aprendi muita coisa por lá. Eu assisti essa série, sei lá, umas 7 vezes em português. Então, quando a Tônia tava gritando na frente do apartamento deles, e o Chris correndo porque ele tinha que chegar em casa, o Chris tava atrasado. E aí, o Chris fala pra Tônia, para de gritar, você quer acordar o papai? E aí a Tônia fala assim, ó, it's not my business. Então, tô nem aí, não é da minha conta. Aí eu, legal. Por quê? Porque eu já sabia o que ela falava em português, de tanto que eu assisti essa série em português. Então, assista as séries que você assistiu em inglês. E pra você que quer mais se identificar com os caras do gueto, os mano, faz o seguinte, mano. The Prince of Bel-Air, nós temos ali o Maluco no Pedaço, e nós temos o Todo Mundo Odeia o Chris. Uma outra forma que eu acho bem legal pra você aprender Thai o Outkast. Sabe aquela banda? My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. Então, aprende com essa banda, ela é muito boa. Todo mundo conhece só essa música, né? Que é Heya, Heya. Mas tem uma música dele chamada Mrs. Jackson. Putz, cara, essa música é muito boa. Que ele fala, Hi, Mrs. Jackson. I am for real. I didn't mean to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Então, essa música é muito boa, cara. Miss Jackson, Outkast. Dá uma olhadinha depois aí no Spotify, no Deezer, no YouTube, qualquer coisa assim. Que é muito boa também. Tem umas gírias bem legais. Não aprenda com This is America. Por quê? Bem, eu falo pra você não aprender inglês com a música This is America e até com algumas músicas ali do 50 Cent, porque seria a mesma coisa que eu falar pra você aprender português com Machado de Assis. Maluco. É aquilo, a gente que fala português, você fica assim, como é que é? Teve uma vez que eu peguei uma música do 50 Cent, e aí tinha uma palavra que eu falei, mano, não conheço essa palavra. Mas você é professor. Eu não conhecia a palavra. Satisfeito, hater? Não conhecia a palavra. E aí é o seguinte, eu fui no dicionário. Não tinha palavra no dicionário, no The Free Dictionary, não tinha palavra. Aí eu fui no Urban Dictionary, né, dicionário urbano, que é um dicionário em inglês também. Lá foi o único lugar que eu consegui achar essa palavra. E significava girl.
garota. Mas ele falava de uma outra forma que eu não faço a mínima ideia, mano. Que era uma coisa bem específica deles falarem daquela forma. Então, você nunca vai usar. Então, a primeira coisa que eu vi quando lançou aquela música This is America, Don't Get You Sleeping Up, foi muito professor de inglês fazendo um vídeo no YouTube explicando o que a música significa. Então, cara, tu tem que entender o que o cara quis dizer pra depois entender a expressão, pra depois você usar isso com 2, 3% da comunidade americana. Porque tu vai chegar num negão e o cara vai falar o quê? Dependendo de onde ele é. Então, não vale a pena. Então, cuidado também aí pra estudar com fontes muito informais e achar, eu sou o mau cara da hora, eu sou legal. E aí você chega lá, ou as pessoas não te entendem, ou as pessoas, sei lá, acham que você tá sendo mal educado. Mas só, você chega... eu tô ensinando um gringo. Aliás, eu tô ensinando um australiano a falar português. Eu tenho 3 alunos brasileiros que são da Austrália, e aí eles fazem parte de uma comunidade lá da igreja, e esse cara, ele até namorou já uma brasileira e quer aprender português. Tô dando aula pra ele. Imagine só, eu chego no cara e falo assim, ó, chega aqui no Brasil e fala assim, e aí, parça, suave, de boa? Pra alguém que ele não conhece. Imagina só se esse cara, sei lá, quer uma entrevista de emprego ou ele tá indo num hotel. O pessoal pode até achar legal, é um gringo, né? Falando nossas gírias. Mas isso não vai causar uma estranheza? Tipo, logo de primeira o cara falar assim? Então, cuidado com isso. Bem, essas foram as perguntas que eu recebi aqui na minha caixinha de perguntas hoje, com relação ao inglês. Eu agradeço aí todo mundo que mandou mensagem aqui pra mim. Desculpa, gente, esse daqui foi eu cantando com o meu pai, que eu tinha colocado aqui pra salvar, pra mandar pra ele. A gente confraternizando e cantando uma música do Roberto Carlos. Mas, enfim, muito obrigado pra você que me acompanhou aqui até agora. Pra você que quer fazer sua pergunta, que quer ali tirar alguma dúvida comigo, já começa a me seguir no Instagram, @GiovanniMessias com 2 N's e Y. E sempre no final do mês, ou seja, a gente tá agora no final de setembro, no final de outubro, eu virei aqui novamente e trarei mais dúvidas de alunos para tirar e para conseguir ajudar vocês nessa saga de aprendizado que é o inglês. E para você que também quer seguir os conteúdos e as aulas que eu tenho no YouTube, basta você colocar no YouTube Exchange Pass. Isso daqui, ó. Exchange Pass, e você acha lá algumas aulas gratuitas que eu disponibilizei do meu curso, que estão lá por tempo limitado, então aproveitem isso. E para você que quer, último recado, que quer estudar inglês comigo, que quer realmente que eu seja o seu último professor de inglês e quer parar com essa saga de ficar comprando curso de escola tradicional e ficar ali 1, 2, 3 anos, sei lá, para aprender o idioma, é só entrar no meu... É só clicar no meu Instagram, entrar no link da bio. Caramba, eu tô caguejando pra caramba. Acho que já deu, né? Eu tô cansado. Você vai lá no meu Instagram, você clique no link da bio e você se inscreve no meu curso que você vai aprender comigo. E aprendendo, você chegará aqui, ó, pra falar inglês comigo quando você aprender. Tá bom, meus queridos, minhas queridas? Por hoje é só. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.